Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores. Estamos começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse horário, aqui no programa Eclésia, estamos acostumados a conversar sobre diversos temas relacionados à doutrina da nossa fé católica, que é uma riqueza extraordinária. E nós estamos aqui toda semana tentando conversar, aprofundar sobre essas belezas, essas riquezas do conteúdo da fé católica, né? O Padre Guido Montinelli está aqui ao meu lado, vou dar boa noite a ele e ele vai falar já de um tema interessante, pois hoje é um dia especial na igreja. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, diácono Eric, boa noite, prezados amigos telespectadores, sempre com entusiasmo e com alegria, ou como diria o saudoso, grande Papa e hoje Santo, João Paulo II, com renovado fervor. O renovado fervor que caracteriza a alegria de sermos cristãos, de ter aquela consciência de que Deus e Nossa Senhora acompanham todos os passos da nossa estrada e, sobretudo, que a presença deles é fundamental para que possamos experimentar desde já que pertencemos ao reino de Deus e que somos chamados a crescer diariamente no caminho da santidade. É isso aí, Padre Guido. Bom, aqui no programa Eclésia, a gente conversa sobre diversos assuntos, como a gente sempre relembra aqui no início do programa. Assuntos esses relacionados à fé católica. Alguns desses assuntos são assuntos mais curiosos, talvez não tão conhecidos pelo grande público. Não é o fato do programa de hoje, não é o tema relacionado à nossa conversa de hoje. Pois hoje, Padre Guido, 11 de fevereiro, é um dia especial em toda a igreja. Nós estamos falando de uma devoção maravilhosa e queria que o senhor contasse para a gente qual será o tema do programa de hoje. O programa de hoje é uma bela homenagem a Nossa Senhora, porque exatamente no dia 11 de fevereiro do ano 1858, Nossa Senhora apareceu a uma menina que hoje é santa, Bernadette Soubirous, na localidade de Lourdes, na França. Já se passaram mais de 150 anos, 152, mas, meus amigos, a devoção, o fluxo da pessoa fez com que aquele lugar, aquela gruta, possa se transformar como uma verdadeira imã, digamos assim, atraindo todos os anos milhões e milhões de pessoas de toda a Europa, sobretudo, e diante de uma sequência de fatos, um mais extraordinário do que o outro, e que caracteriza com a importância da devoção do povo para com Nossa Senhora. Então, justamente no dia de hoje, quando comemoramos a memória, a festa, né, de Nossa Senhora de Lourdes, vamos falar sobre as 18 aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Vamos relembrar um resumo sobre as aparições de Nossa Senhora em Lourdes. O Padre Guido já disse, né? O ano 1858, dia 11 de fevereiro, tudo começou. Na cidade de Lourdes, Padre Guido, quando a gente fala nos Montes Pirineus. Que região é essa da Europa, os Montes Pirineus? É uma região sul da França, bem na divisa com a Espanha. A divisa entre França e Espanha é constituída por uma cadeia de montes. Certo. São exatamente os Montes Pirineus, né? E onde, inclusive, até o idioma é uma mistura de francês com espanhol. Já se percebe a influência, digamos assim, né, dos dois países bem na divisa. E exatamente nesta aldeia, naquela época de Lourdes, que Nossa Senhora se manifestou. E num momento histórico de grandíssima importância para a Igreja. E explico o motivo dessa minha expressão. Porque 4 anos antes, o Papa saudoso e hoje beato Pio IX acabava de proclamar para o mundo inteiro a terceira verdade de fé a respeito de Maria, dogma de fé. Qual? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Isto é, por um privilégio especial, pelo fato que no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Maria foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca pecou. É verdade de fé.
Bom, agora, Padre Guido, vamos fazer o seguinte, a gente vai percorrer o caminho das 18 aparições. No final dessa história, você vai entender por que o Padre Guido iniciou falando sobre o dogma da Imaculada Conceição. Pode ser assim, Padre Guido? Perfeito, perfeito, né? Porque, obviamente, 4 anos depois desse dogma da Imaculada Conceição, se você não sabe ainda, tem um fato interessante relacionado a essas aparições de Lourdes, que tem a ver com o que o Padre Guido começou a explicar aqui sobre o dogma da Imaculada Conceição. Mas, Padre Guido, no dia 11 de fevereiro de 1858, o dia da primeira aparição, era uma quinta-feira, né? Sim. A temperatura estava baixa, estava frio. Temos que considerar que estamos em pleno inverno na Europa, né? Aqui Certo. estamos no verão, mas lá é inverno, e a temperatura, especialmente nos Montes Pirineus, é debaixo de zero, né? Inclusive, tem alguns anos que o fluxo de pessoas nesta época do ano é um verdadeiro desafio, porque se vive com temperaturas muito rigorosas, ainda bem que a infraestrutura hoteleira para acolher os peregrinos está bem organizada, né? Mas em pleno inverno, Nossa Senhora aparece ao meio-dia. É um pormenor que quero sublinhar ainda antes de analisá-la. Por quê? Até hoje, no dia 11 de fevereiro, depois da missa solene, com a presença de milhares e milhares de pessoas, se faz uma procissão da Basílica até a gruta e se encerra lá na frente da gruta ao meio-dia, lembrando até o horário cronológico da primeira aparição de Nossa Senhora. Bom, havia ali então na região uma família, né, a família Subiru, que morava num casebre, num quarto de um casebre bem humilde, né? Uma família humilde. Não somente bem humilde, era a antiga cadeia da cidade, chamada em francês do Cachotte. Parte alta deste morro, um cômodo só valia para tudo, né? E cozinha, dormitório, condições higiênicas não das melhores, naturalmente, e um pequeno foguinho aí para aquecido a lenha, mas que devia ser abastecido todos os dias. A motivação pela qual Bernadette Subiru saiu de casa era de ir ao lado, né, quem sabe, percorrendo algumas centenas de metros ao lado do rio Gave, que passa onde está a gruta, e pegar um pouco de alguns galhos secos e levar para casa. Para aquecer, obviamente, no inverno, para fazer ali uma fogueirinha para a família se aquecer. Bernadette Subiru, Padre Guido, né, nesse período do começo das aparições, ela era jovenzinha. Quantos anos que ela tinha, mais ou menos? Ela tinha 15 a 16 anos, certo, quando recebeu essas primeiras aparições, né? Foram lá naquele lugar, em Lourdes, foram 18. Certo. Só que quando depois ela optou, mais tarde, para entrar numa congregação religiosa, as aparições se multiplicaram mais ainda, certo? E nós conhecemos hoje, digamos, tintim por tintim, né, o que aconteceu em cada uma das 18 aparições, porque a superiora da congregação para a qual ela optou, obrigou Bernadette Subiru a fazer como um histórico de tudo o que aconteceu em cada uma das visões. Inspirada por Deus, graças a Deus, para que a gente possa ter acesso à informação, como a gente está discutindo hoje aqui. Exato. Mas, Padre Guido, vamos lá, na primeira aparição, ela não estava sozinha, tinha 2 amigas. Sim. Mas as amigas também viram Nossa Senhora ou só Bernadette? Somente Bernadette. Inclusive, Bernadette era muito fraca de saúde, sobretudo os pulmões dela que não funcionavam muito, com dificuldade até de respirar, coitada, frequentemente com ataque até de tosse, etc. Mas, para o bem da família, ela se aventurou e atravessaram o rio Gave, porque ela viu que tinha alguns ramos secos, né, que poderia carregar e levar para casa. E foi lá, só que de repente ela percebeu como um vento, mas não tinha nenhum vento. E olhando para a gruta que estava na sua frente, eis que aparece já Nossa Senhora. Aparece, olha gente, sempre com a mesma roupa, digamos assim, né? E a mesma postura, e apesar da menina ter enfrentado inúmeros diálogos e interrogatórios a respeito das aparições, nunca caiu
numa contradição. A maneira como a Nossa Senhora de Lourdes aparece, né? Nossa Senhora em Lourdes aparece, né? Obviamente, o título de Nossa Senhora de Lourdes está atrelado à cidade, é claro, essa aparição. Essa é a imagem que a gente vê com frequência. Daqui a pouquinho a nossa produção vai colocar uma imagem da Senhora de Lourdes para que a gente possa relembrar justamente a maneira mais comum que ela é apresentada, né? Nossa Senhora de Lourdes, como é bem conhecido por toda a igreja. Bom, aqui. Está aqui. Nós estamos vendo ali uma belíssima pintura, né? Exato. Um manto claro e uma faixa azul. Uma faixa azul, exato. E o CPS, que está em cima de algumas rosas, certo? Aparece num nicho de uma gruta. Certo? E sempre só ela, Bernadette Soubirous, que tem esta alegria, esta profunda emoção de dialogar também com a Santa, com Nossa Senhora, né? Um diálogo, ninguém percebe nada, só que já a partir das primeiras aparições, o povo percebe o efeito da presença de Maria. A começar nas primeiras curas, pessoas que renovam a fé e que acreditam que estão na frente de algo de extraordinário. De um ponto de vista, nota que até o fluxo das pessoas aumenta cada vez mais e todos notam a simplicidade e até, digamos assim, o nível de conhecimento de Bernadette Soubirous, que não se importa de tornar-se objeto, digamos assim, de tantas discussões, de tantas conversas e perguntas. Mantém o seu estilo de vida, a sua profunda humildade e sabe e descobre cada vez mais de ser um instrumento da parte de Deus, através de Maria, para fazer conhecer mais ainda a presença de Nossa Senhora no mundo. Bom, nessa primeira aparição, Bernadette pega o terço, começa a rezar o terço, e nessa primeira aparição, lá no dia 11 de fevereiro de 1858, Nossa Senhora fala alguma coisa a Bernadette? Nada, não fala, sorri. Inclusive, ela descreve mais tarde que se ajoelhou e não conseguiu nem fazer o sinal da cruz, tamanha era a emoção, certo? Nossa Senhora sorri e a menina fica olhando, reza uma dezena de Ave Marias, pelo menos, né? E depois permanece assim, perplexa, e agora? Vou contar para alguém, não vou? Vou contar, logo, quem que estava ao seu lado é aquelas duas outras meninas. E logo pergunta, vocês não viram nada de estranho? Aí começa a curiosidade em querer saber, e ela está tão contente que já está pensando, amanhã vou voltar. É bom calcular que as 18 aparições aconteceram entre o mês de fevereiro e o mês de março do ano 1858. Bom, a primeira foi no dia 11 de fevereiro, mas no dia seguinte não teve aparição, só no dia 14. A segunda aparição, portanto, aconteceu no dia 14 de fevereiro de 1858. Exato, né? Era um domingo, né, Padre Guilherme? Era de domingo, e Bernadette, em companhia das suas amiguinhas, Nossa Senhora aparece na mesma gruta, no mesmo nicho, certo? Ao lado do Rio Gave. Bernadette novamente se ajoelha, pega o terço, mas não consegue mais uma vez fazer o sinal da cruz. E a um certo ponto, ela fala para as meninas, olha, estou vendo uma bela imagem de uma grande santa, não sabe que é Nossa Senhora, né? Mas, pelo amor de Deus, não diga nada para ninguém. Mas as meninas não mantêm o segredo, né? E vão para casa e já espalham a notícia na cidadezinha. E aí já começa aquela pressão sobre a família, né? Será que essa menina não está ficando maluca? Começa por aí, né, Padre Guilherme? Exato, mas veja bem, antes ainda de ir para casa, as meninas já tinham falado para alguém. E alguém da cidade, sobretudo um homem até bastante robusto, se impressiona olhando na cara Bernadette Soubirous, repito que ela sofria muito de pulmões, etc. E tem que atravessar o Rio Gave. Então, para impedir que a menina se molhe com a água gélida, né, do rio, ele mesmo carrega a menina no colo. E o que acontece? São palavras dele. De repente, Bernadette Soubirous, esta menina no colo, aumenta de peso.
parece que esteja transportando uma barra de ferro. São palavras que o homem usou. Isso já no dia 14 de fevereiro? Sim, na segunda aparição. Certo. Certo? E aumenta-se de peso. E até chegar na casa, no caixote, onde morava a família de Subiru, uma bela subida, hein? Inclusive, já fiz várias vezes, inclusive eu também. E a menina olha para o céu fixa, sem nenhuma distração, nem à direita ou à esquerda. Olhando o quê? Até hoje é um grande mistério. Mas aquele homem ajuda todas as forças que tem no corpo e consegue entregar a pequena Bernadette Subiru aos seus pais lá no caixote. Bom, a família Subiru, obviamente, tinha uma boa formação religiosa, mas a menina Bernadette era muito simples, era uma menina muito simples, né? Dizem até que mesmo durante a sua catequese ela tinha dificuldade de aprendizado para as coisas básicas da fé, mas tinha fé. Tanto é, Padre Guido, que acontece uma coisa curiosa nesse dia 14 de fevereiro. Ela leva água benta até a aparição, até a gruta. E aí o que ela faz com essa água benta, Exato. Padre Guido? Foi uma iniciativa mais da mamãe de Bernadette. Diz, olha, você pega um pouco de água benta, faz uma bela aspersão, né? Porque se é o demônio, irá embora na hora. Mas se é algo de extraordinário, vai permanecer. E a menina obedece cegamente à mamãe. E asperge a Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora responde com um sorriso, essa é a coisa mais importante. E não vai embora, não. Nossa Senhora, quer dizer, recebeu a água benta que ela aspergiu, não foi embora e deu um sorriso, Padre Guido? Sim, esboçou um belo sorriso, né? E isso estimulou mais ainda a menina a voltar para lá. Mas não foi fácil, porque a notícia de um ambiente até pequeno se espalha, né? Mesmo não tendo celular naquela época, né? Telefone. Esse tipo de coisa espalha rápido, né? Se espalha, resultado, já chegaríamos já na terceira da... Que justamente no dia 18, 4 dias depois, né, Padre Guido? Exato. Então, a última foi no domingo, dia 14, a próxima agora é dia 18, quinta-feira. Bernadette, gente, ainda está dormindo. Está deitada, dormindo e sonhando, quem sabe com quem, quando alguém bate na porta da casa. São as amigas. Ué, tem muita gente que já está indo a caminho da gruta e você ainda está dormindo. Olha só, a falta até de um interesse pessoal. Olha, é muito profundo isso aqui, né? Bernadette vai, reza no terço, Nossa Senhora aparece logo. Bernadette... pede um autógrafo, olha. Já queria que ela assinasse alguma coisa? Exato, já dá pelo menos para eu mostrar para alguém, né? Nossa Senhora responde, falando em francês, né? Aquele francês meio misturado com espanhol. Com né? dialeto, né? Na verdade é um dialeto. Né? Responde que não precisa dar o autógrafo. É aí que Nossa Senhora lhe faz uma proposta. Quero que você volte para cá mais 15 vezes. E acrescenta logo, não prometo tornar-te feliz neste mundo, mas no outro. Quer dizer, já na terceira aparição, agora Nossa Senhora se comunica de uma maneira mais clara. Muito explícita e clara. Depois do pedido do autógrafo, que ela disse que não precisa. Recebeu a água benta, depois do autógrafo. Né? Agora pede de voltar 15 vezes. Só que Bernadette Subiru, digamos assim, é uma menina muito humilde, obedece sempre aos seus pais, e os pais não estão de acordo para que a menina possa ir todos os dias com a liberdade para cá e para lá. Inclusive, Diácono Eric, o pai da Bernadette Subiru, como é que foi morar naquele casebre, né, caixote, chamado em francês, uma velha prisão? Porque era um homem que não era muito bem sucedido nos negócios, e o peso também da sua família, que não tinha condições. Alguns textos chegam até a dizer que um pouquinho gozavam dele, até um pouquinho bebia também. Não estava bem naquela família. Certo. E morava de empréstimo da prefeitura de Lourdes, neste lugar tristemente famoso, que até hoje se visita, porque foi daquele casebre que partiu Bernadette Subiru para a gruta onde viu Nossa Senhora. Bom, aí Nossa Senhora, então, deixa bem claro, não prometo tornar-te feliz neste mundo,
mas no outro. Né? Isso foi no dia 18 de fevereiro. Exato. Mas no dia seguinte, dia 19 de fevereiro, já teve outra aparição. É uma aparição, inclusive, até meio dramática, porque em pleno diálogo de Bernadette com Nossa Senhora, de repente, no rio que passa ao lado, se escutam gritos, blasfêmias, e até frases: Bernadette, cai fora daqui. Isto é, não seja testemunha de alguma coisa que nós não gostamos. É o demônio, ou muitos demônios que estavam querendo criar um problema na aparição. E foi suficiente para Nossa Senhora, é ela mesma que escreve, Bernadette, né? Olhar para o rio Gave com um olhar muito severo, que de repente voltou o silêncio. Então, nessa aparição do dia 19 de fevereiro, houve uma experiência mística diferente aí, né, Padre Guido? Uma ação, muito provavelmente uma ação extraordinária ali dos demônios, tentando ou amedrontar ou afastar, a ponto dela escutar alguém dizer: sai fora daí. Sai fora daqui, exato. É importante, muitas pessoas conhecem Lourdes hoje. O rio passa a uma centena de metros da gruta. E foi feito um desvio para criar uma praça para os fiéis chegarem perto da gruta. Certo. Antigamente, na época das aparições, passava bem na beira da gruta. Bem, certo? E Bernadette, na época dela, viu assim Nossa Senhora, inclusive até hoje tem alguns pisos onde está escrito: aqui Bernadette ficou ajoelhada. Outro dia alguém gravou que estava ajoelhado 1 metro mais para lá e colocou outro piso também, aqui também no dia todo ela ficou ajoelhada, passou na história. Agora, na frente, repito, tem agora uma grande praça, mas o rio Gave continua passando por aí. Então, no dia 19 de fevereiro, Nossa Senhora, depois dessa manifestação estranha e esquisita, né? Bastou olhar para as águas, os demônios se dissiparam. Exato. É olhar com uma cara feia. Olha só, gente, vamos aprender, hein? Se queremos ganhar do demônio, Maria é o remédio mais eficaz. Recorremos, não tenhamos medo, certo? E como notaremos até o final deste programa, que cai muito bem no dia, né, do aniversário da aparição, vamos unir, mesmo virtualmente, a milhares e milhares de pessoas que estão lá enfrentando até uma temperatura muito rigorosa, muito frio, mas animados por aquela fé que nos acomuna. Todos invocam a Nossa Senhora para que nos ajude a vencer qualquer cilada do inimigo. Padre Guido, a gente vai para o primeiro intervalo, na sequência a gente vai continuar falando sobre as outras aparições, mas vou abrir um breve parênteses aqui que a gente toca nesse assunto toda vez que a gente passa por revelações particulares, como é o caso de hoje. Olha, a fé católica, né, ela obviamente, ela é uma sequência de uma história de salvação muito bonita e clara da revelação de Deus e que começou bem antes do início da igreja no tempo e no espaço a partir de Pentecostes. A revelação divina começou lá atrás ainda com Abraão, né? O catecismo da igreja ensina, no começo ele ensina o catecismo, o homem é capaz de Deus, esse Deus se revela e a revelação tem um início a partir de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó. Ali está o início da revelação divina, o povo da antiga aliança, que vem depois dos filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que dá origem a esse povo da antiga aliança. Estou falando dos judeus, dos hebreus. E depois, nessa sequência, no ápice da história, Jesus se encarna, né, e muda a relação de toda a humanidade com esse mesmo Deus que agora se encarnou aqui no nosso meio. E que Jesus, que é o pontífice, aquele que vai unir de novo o céu e a terra inteira, a gente canta até isso no dia de Sábado Santo, né? Ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira, né? Lembrando os mistérios da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo, que ensina aos apóstolos e dá a eles uma missão muito exclusiva, com a morte do último apóstolo, que é São João, encerra essa revelação divina, quer dizer, de Abraão até a morte do último apóstolo, por volta do ano 100, né, da era cristã, é o período da revelação divina. Tudo que vem depois desse período, né,
para que a igreja possa chancelar como verdade, precisa estar inserido na revelação divina. E essas revelações particulares ao longo dos séculos, como é o caso de Nossa Senhora de Lourdes, como foi o caso também de Nossa Senhora de Fátima na aparição lá em Portugal, como foi o caso, Padre Guido, do episódio também do Sagrado Coração de Jesus, com Santa Margarida Maria Lacoque. Para Lemonial, sempre na França. Na França também, estão falando bastante da França hoje. Exato. Né? Bom, todas essas ocasiões se tratam, então, se tratam de aparições místicas com uma pessoa específica ou algumas pessoas específicas, e a igreja encara essas aparições como uma revelação particular. A revelação particular, ela não tem o mesmo peso da revelação divina, né? Inclusive, nós não somos obrigados a acreditar nesses pormenores que estamos comentando aqui hoje. Não é obrigado, né, Padre Guido? É bom explicar para os nossos amigos telespectadores que nenhuma aparição, mesmo dos santuários mais famosos, por exemplo, imaginamos o Guadalupe, aqui na América do Sul, Fátima, Lourdes, mesmo com a presença e intervenção e romaria até de papas, porém nunca se tornaram artigos de fé, porque o Papa, justamente como representante do magistério da Igreja, não proclama algo de extraordinário que caminhe até ao lado das principais verdades. Mas a Igreja não coloca nenhum impedimento a um culto onde se reza, onde se presta homenagem a Deus e a Nossa Senhora, e onde, sobretudo, aparecem claramente os sinais de Deus, e até extraordinários, a título de curiosidade, gente, até hoje a Igreja, o magistério, reconheceu a validade de 70 milagres acontecidos em Lourdes, e com um pormenor, que a pouco vamos apresentar a característica, todos com a água de Lourdes. Daqui a pouco, numa das aparições, vai se apresentar esta água extraordinária que até hoje é elevada no mundo inteiro como um sinal de uma bênção de Maria. É justamente aí que eu queria chegar, né? Os frutos são tão claros que é impossível a gente não dar crédito de fé. 70 milagres que foram reconhecidos, pois esses 70 tiveram condições de investigação pormenorizada, com todo o rigor que a igreja leva nesses casos. Mas certamente, centenas e centenas, para não dizer milhares de outros casos, que também, com certeza, foram graças extraordinárias e até milagres, mas que não necessariamente têm a condição de ser aprovado, pois requer uma documentação muito exigente. Então, 70 milagres, pelo menos, até hoje, né, que foram oficializados, que foram oficialmente reconhecidos pela Igreja, no caso de Nossa Senhora de Lourdes. Não é o suficiente para a gente botar crédito de fé? E uma vez que a Igreja examinou todas essas aparições e viu que ali não tem nada contrário à revelação divina, às Sagradas Escrituras, ao ensinamento da Igreja, a Igreja aprova o culto. Por isso que nós temos tantas paróquias pelo mundo todo, como o título de Nossa Senhora de Lourdes. A Igreja aprovou o culto. E no programa de hoje, a gente resolveu passar aqui um pente fino, vamos dizer assim, em todas as aparições. Já falamos sobre algumas delas nesse primeiro bloco. A gente vai para o intervalo, a gente continua essa conversa depois, então, do intervalo. Não sai daí que tem um monte de coisa legal para a gente aprender sobre a Nossa Senhora de Lourdes. 11 de fevereiro é o dia que comemoramos Nossa Senhora de Lourdes, pois é justamente a data que todas as aparições tiveram início, né? No ano de 1858, dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora aparece a jovem Bernadette Subiru. No primeiro bloco nós já conversamos das primeiras aparições, né? Lembrando aqui, fazendo um roteirinho sobre as aparições, chegamos no dia 20 de fevereiro. Padre Guido, Nossa Senhora, então, lembrando, apareceu no dia 11 de fevereiro, dia 14 de fevereiro, 18 de fevereiro, 19. Nós estamos agora na quinta aparição, dia 20 de fevereiro. O que aconteceu nesse dia 20 de fevereiro, Padre Guido? Foi uma aula catequética de Nossa Senhora que ensina a Bernadette Subiru a fazer direito o sinal da cruz. Ah, é? Exato. Às vezes nós também hoje, né, aprendemos sempre bem, né? Mas em prática dá de ver até com um olhar assim... Meio corrido, Padre Guido? Meio corrido, meio pessoa que... relaxado para fazer o sinal da cruz? Fazer bem o sinal. Por que, minha gente, a importância? Porque quando nós agimos em nome da Santíssima Trindade, só queremos fazer obras de bem. Não tenhamos pressa em fazer o sinal da cruz. Se nós somos pais ou mães,
tenhamos muito cuidado em ensinar aos nossos meninos a fazer direitinho o sinal da cruz, as primeiras oraçõezinhas, mesmo numa linguagem infantil, na hora que acorda, na hora que vão dormir à noite, etc., né? De maneira que a criança cresce conscientizando-se de ser algo visto por alguém que está na pátria do céu. Usamos, repito, até uma linguagem infantil, mas eu lembro também, pequenino, lembro uma das poucas coisas que a minha mamãe pode ter me colocado o pijaminho, né? Me fazia com que fizesse bem o sinal da cruz e a oração do anjo da guarda. Lembro sempre esta oraçãozinha. E depois, tchau, tchau, boa noite. Portanto, Nossa Senhora que ensina Bernadette Soubirous a fazer bem o sinal da cruz. Então, no dia 20, que foi a quinta aparição, sim, Nossa Senhora ensinou então a Bernadette a fazer o sinal da cruz. No dia seguinte, dia 21, sexta aparição, Nossa Senhora estava lá de novo. Agora, Nossa Senhora parece que ela começa um roteiro que é comum em outras aparições, que é justamente o pedido pelas sim, orações e pelas conversões. Sim, Nossa Senhora pede e suplica a pequena Bernadette Soubirous a ter um tempo diário dedicado a uma oração pela conversão dos pecadores e pelo mundo revoltado, palavras que ela usa. O mundo está revoltado até diante dos principais valores morais. Você reze para a conversão, pela mudança, né, de tudo. E no mesmo dia, na hora que Bernadette Soubirous volta para casa, encontra a polícia lá na frente de casa. E o delegado de polícia chama a menina lá no quartel, digamos assim, e submete Bernadette Soubirous a uma sequência de interrogatório, né, e pensando de ver esta menina que talvez cansada caia em alguma contradição para acusá-la de ela está abusando, está aproveitando da bondade, da generosidade, quem sabe está entrando um dinheirinho a mais. A menina responde com sinceridade, tantas vezes a mesma pergunta à distância de alguns minutos, sem cair em nenhuma contradição. E o delegado da polícia fica muito surpreso por isso. Quer dizer, as autoridades, de maneira cética, já queriam pressionar para cortar o mal pela raiz ali. Vamos já pressionar essa menina, que se tiver algum problema ela já vai entrar em contradição. Mas como o senhor bem disse, isso não aconteceu, né, Padre Guido? Exato. No dia 23 de fevereiro, a 7ª aparição, Bernadette, de joelho, aproximou-se aos pés de Nossa Senhora. E o que aconteceu, Padre Guido? Exato. Em primeiro lugar, até onde ela chegou, aos pés de Nossa Senhora, onde está até marcado no chão, né? Colocaram no cimento e tem a placa que mostra onde ela ficou. 2, 3 metros de distância do primeiro marco. Certo. Né? Alguém estava observando todo o movimento de Bernadette. Né? E Nossa Senhora lhe confia alguns segredos. Mas Nossa Senhora diz para ela, você não deve contar para ninguém. Portanto, ela mesma, quando Bernadette descreve os pormenores de cada aparição, por ordem, repito, da superiora do mosteiro, para onde ela entrou, na cidade de Nevers, que não é muito longe de Lourdes, e ele escreve, Nossa Senhora me falou de levar comigo estes mistérios, até estes segredos, até a minha morte. E essa ninguém soube mesmo? Ninguém de nós sabe hoje, não adianta nem fazer suposições, porque ela manteve mesmo o sigilo destes segredos. No dia seguinte, dia 24 de fevereiro, que foi a 8ª aparição. Como é que foi essa 8ª, Padre Guido? Certo. Nesta 8ª aparição, tudo começa com a reza do terço. Certo. Bernadette, a um certo ponto, beija a terra a pedido de Nossa Senhora, que repete por 3 vezes, penitência, penitência, penitência. Já estamos com uma presença estimada em 400 pessoas lá aos pés da gruta. Certo. Certo? E esta menina que beija o chão e começa a repetir as palavras de Nossa Senhora de fazer penitência. Um gesto de profunda humildade que será acompanhado, como vamos ver daqui a pouco, por outros sinais que somente
a penitência pode justificar. E o diácono, o senhor terminou o primeiro bloco comunicando exatamente, né, que quando acontecem obras de bem, a igreja permite a celebração do culto. E no intervalo acrescentei que, além dos 70 milagres confirmados pelo magistério da igreja, o que até hoje surpreende é o milagre da conversão das pessoas. Esses aí são incontáveis, não daria para contar quantos... Não dá. Olha, as pessoas provenientes do mundo inteiro e que talvez estão meio endurecidas no erro e que lá, aos pés da gruta de Nossa Senhora, sentem a necessidade de libertar-se do peso do pecado. Padre Guido, no dia 25 de fevereiro, estamos na 9ª aparição, lembrando que é um total de 18, né? Estamos na 9ª aparição, dia 25 de fevereiro. Aqui entra a novidade que está de pé até hoje. Exato. Né? A um certo ponto, Nossa Senhora, ao término da reza do terço, diz para Bernadette, vai a lavar-te. Bernadette se levanta a 3 ou 4 metros de distância, passa o rio e vai pensando de pegar água do rio e lavar-se. E Nossa Senhora disse, não, não com a água do rio. Dice, aonde? Lá dentro da gruta. Não tem nada, nem um pouco de água. Mas lá no ângulo, dentro da gruta, ela começa a escavar. Com as próprias mãos? Com as próprias mãos, e de repente tem uma água que brota aí. E 1, 2, 3 vezes com as mãos, se forma uma água que começa a sair daí. No começo só lama. Só lama, mas a terceira vez já era já pronta para ser até usada para lavar as mãos. Certo. Né? É uma água que passa na frente da gruta até se jogar no rio, Gabi. Uma água misteriosa. E Bernadette obedece, se lava, sem saber que aquela água se tornaria um instrumento presente nos 70 milagres aprovados. Como o senhor tinha adiantado anteriormente. E que esta água está hoje presente nos 5 continentes do mundo. Eu também tenho uma garrafinha desta água de Lourdes, né? E que continua gerando tantas graças e motivando também tanta fé das pessoas. A água de Lourdes. A água é chamada milagrosa porque, na verdade, cumpre milagres, sinais extraordinários da graça de Deus. Padre Guido, justamente então no dia 25 de fevereiro, onde começa de maneira milagrosa essa fonte que nasce do nada, né, como o senhor disse, que está lá até hoje, tem um pormenor interessante, né, Padre Guido? Uma vez que essas águas são examinadas, né, no final do seu curso, ou seja, mesmo que no seu percurso essa água banhou doentes e uma série de pessoas que ali o ano todo vão lá, colocam as suas mãos, etc., o que acontece quando examina essa água no final do curso dessa água, Padre Guido? Seria como um esgoto. Esta água analisada no final do seu percurso é ainda pura como entrou. Quer dizer, de maneira natural, era para estar suja. É como? Porque são chamadas de piscina, na verdade são pequenos quartos onde tem banheiras grandes e tem enfermeiros e enfermeiras, né? E durante o ano inteiro, também neste período do ano, que é muito rigoroso, mas está bem aquecido lá dentro, se fazem algumas orações, a pessoa se despe e depois passa esta água no corpo. E, inclusive, até hoje, não é um milagre, mas uma coisa que não é comum. Uma pessoa que sai desta banheira quase não precisa nem de toalha de banho para se enxugar. Até hoje. E precisa fazer até a fila para entrar lá dentro. E muitos doentes, inclusive com doenças até meio pesadas, imagina como estaria sujando aquela água. E ela sai limpinha no final. Sai limpinha como tivesse entrado. É um fenômeno interessantíssimo. Sim. Lembrando que no dia 25 de fevereiro, nessa 9ª aparição, né, a proibição das autoridades se intensifica, né? As autoridades começam a pegar pesado e não quer que que as pessoas não continuem a frequentar a gruta. Exato, diácono. Todas as obras de Deus nascem no sofrimento. E aqui nós temos a prova, né? Aqui tem uma proibição. E notaremos daqui a pouco que até a gruta será fechada, né, para que ninguém pudesse frequentar.
mas a Nossa Senhora é capaz de vencer também estes obstáculos, né? Lembrando, na nona aparição, que foi no dia 25 de fevereiro, foi essa onde começou então a jorrar a água. No dia 27 de fevereiro, Nossa Senhora tornou a mandar que beijasse o chão em penitência pelos pecadores, no dia 27. E no dia seguinte, que foi o dia 28 de fevereiro, a pedido do pároco, né, Bernadette pede o nome da aparição. Bom, aí a gente tem uma novidade, Padre Guido, porque até então a gente não estava falando de nome. Quem é essa senhora? Lembrando, dia 27, 10ª aparição, Nossa Senhora pede que se beije o chão em penitência aos pecadores. Sim. E dia 28, o pároco entra na história. Exato. Estão presentes nesta aparição 1.150 pessoas. Nossa Senhora não responde, dizendo qual é o nome dela, né? Mas responde com um sorriso. Quer dizer, quando Bernadette pergunta a ela não responde de cara? Não responde. O pároco ficou muito preocupado, Diácono Eric, porque o bispo da diocese também ele estava preocupado. Todo mundo cobrava do bispo. Afinal de contas, quem é aquela mulher que está aparecendo, aquela menina, que ninguém vê, mas estão acontecendo conversões, milagres, etc. Inclusive, ainda nos primeiros dias, uma mulher que chegou lá na frente da gruta, quando viu aquele pequeno riacho de água que saía da gruta, que não é a água do rio, é bem diferente. Ela acreditou, esta mulher se apresentou tendo no colo o seu menino de 3 anos, completamente cego de nascença, gente. E quando viu aquela água, ela pegou um pouquinho de água, molhou os olhos do menino e que recuperou a vista na hora. Imagina a notícia de chegar até lá com uma criança no colo cega e voltar para casa com plena saúde. Olha, milagres extraordinários que estavam acontecendo. E temos um pouquinho de pressa porque são tantas coisas, mas até na mesma menina, né, Bernadette Soubirous, até vista por médicos, como nós estaremos daqui a pouco, que não sabem como explicar coisas que estavam acontecendo naquela gruta. E até hoje, aquela gruta, meus amigos, apesar, como por exemplo, neste período do ano, com a temperatura, eu lembrarei por muito tempo a temperatura que eu peguei naquela noite em que estive lá no aniversário, 18 graus abaixo de zero, 18 graus. E quando cheguei lá de manhã, 5 horas, pensando de ser o herói para fazer esta visita a Nossa Senhora naquela hora, tinha mais de 300 pessoas que tinham passado a noite inteira. Puxa vida. Olha que... A fé leva o povo mesmo. Exato, sim. Padre Guido, no dia 1º de março, né, que é a 12ª aparição, acontece o primeiro milagre que foi reconhecido pela igreja. Lembra que o Padre Guido disse que já são 70 milagres? O primeiro foi no dia 1º de março de 1858. Que milagre foi esse, Padre Guido? Foi de uma senhora que estava com o braço e os dedos da mão completamente atrofiados e que ficam curados ao ser banhados na água, mais um milagre com a água. Olá. Aliás, todos os 70 milagres têm alguma coisa com a água. E o primeiro foi assim. Quando tem uma temperatura, digo isso porque não estamos acostumados aqui no Brasil, quando tem uma temperatura rigorosa de vários graus abaixo de zero, até o corpo se atrofia. Eu vejo, às vezes, quando vou visitar meus familiares na Itália, nos meses de inverno, a dificuldade que eu tenho, Diácono Eric, até de dar a comunhão na missa. Não consigo fechar os dedos pelo frio. E, de repente, olha só, essa senhora com o braço inteiro atrofiado, tudo se mobiliza, se agiliza com tanta facilidade. Esse é o primeiro milagre, então, reconhecido desses 70. No dia 2 de março, no dia seguinte, Nossa Senhora manda Bernadette dizer aos sacerdotes que quer que uma capela seja construída naquele lugar. Exato. Gente, estamos no ano 1858. Vamos fazer um pulo de 300 anos para trás e vamos chegar em Guadalupe. A mesma coisa, Nossa Senhora diz para o índio, que é Santo Juan Diego, e quer que seja construída uma igreja. E quer, aqui em Lourdes, que os padres venham em procissão nesta igreja. Olha, pedido que foi realizado e hoje temos 3 basílicas, uma em cima da outra. Coisa fabulosa. Uma grande basílica em cima
Da basílica uma outra, onde tem a adoração perpétua, dia e noite, e mais uma terceira basílica, uma em cima da outra, ao lado da gruta. Bom, graças a Deus o pedido dela foi atendido, pois ela sabia que ali a ação de Deus ia acontecer e acontece até hoje. No dia 4 de março, Nossa Senhora aparece pela 15ª vez. Confia 3 segredos a Bernadette. É a famosa aparição dos 34 sorrisos e 24 saudações. O que significa isso, Padre Guido? As pessoas interpretam neste diálogo de Bernadette com Nossa Senhora, olhando pelos gestos que a menina fazia, era como se fosse uma deusa, o tchau tchau. É uma das últimas aparições. Portanto, temos uma sequência de sorrisos, 34 sorrisos da parte da menina e 24 gestos de saudação também. Foi até contado, né? Não sabemos qual foi o conteúdo destas palavras, deste gesto, né? Mas tudo estava dentro até de uma interpretação. Nossa Senhora havia falado que apareceria mais 15 vezes, né? Já estamos quase no final destas aparições, como se fosse uma despedida. No dia 15 de março, né, aconteceu a 16ª aparição. O Padre Guido, se você assistiu o programa todo, o Padre Guido, no começo do programa, citou o dogma da Imaculada Conceição, que só 4 anos antes havia sido proclamado pelo então Beato Papa Pio IX. Em 1854 foi a proclamação do dogma, né, pelo Papa Pio IX. A gente está no ano 1858. Lembra que nós falamos agora há pouco que Nossa Senhora não revelou o seu nome quando Bernadette perguntou qual é o nome da senhora? Agora, no dia 15 de março, na 16ª aparição, o que aconteceu, Padre Guido? Aconteceu são as palavras, porque não canso de contar isso em tantas palestras, as palavras escritas por Santa Bernadette Soubirous. Após tanta insistência, até sobretudo da parte do pároco, eis que um dia Nossa Senhora juntou, ela escreveu estas palavras, juntou as mãos, olhou para o alto, esboçou um sorriso e disse para a menina, vai bater na porta da casa do padre. E diga ali, estava na França, né? Je suis l'Immaculée Conceição. Eu sou, em português, a Imaculada Conceição. Bernadette Soubirous não tinha um QI muito desenvolvido. Não conseguia lembrar muitas coisas. Nunca tinha estudado. Até os escritos dela foram revistos de uma forma redacional um pouquinho mais autêntica, digamos assim. Né? E saiu da gruta, passou no meio daquela multidão, repetindo a voz alta, Je suis l'Immaculée, Je suis l'Immaculée, Je suis l'Immaculée, para não perder esta frase. Que, provavelmente ela nunca tinha ouvido essa expressão antes. Nunca. E chegou finalmente na casa do vigário. Entre aspas, a casa do vigário hoje é a biblioteca da cidade, mas aquela porta está até hoje de pé, porque foi a porta onde Bernadette bateu, né? E disse finalmente ao vigário, olha que aquela mulher que me aparece, finalmente mandou dizer para o senhor que é a Imaculada Conceição. O padre virou branco pela emoção, porque perguntou logo para a menina, mas você sabe o que está dizendo? A menina falou que Imaculada, ela chegou a dizer alguma coisa branca, sem mancha, alguma Conceição, não sabia nem o que era. Só que o padre sabia também, sobretudo, porque o Papa, 4 anos antes, havia proclamado solenemente esta verdade, aí sim, verdade de fé. Como se não bastasse as riquezas dessas aparições, que são muitas, Nossa Senhora ainda veio confirmar o magistério da Igreja. Né? Confirmar de maneira profunda, né? Só para a gente dar encerramento aqui, que ainda tem alguns poucos minutos, mas tem algumas aparições, né? Essa foi a 16ª. A 17ª aparição aconteceu no dia 7 de abril. No decorrer da aparição, sem nenhuma palavra de Nossa Senhora, acontece o milagre da vela nas mãos de Bernadette. Que milagre é esse, rapidamente, Padre Guido? Exato, que enquanto ele rezava, ela estava com uma vela nas mãos, e, ouvindo Nossa Senhora, acabou com outra mão, colocando a mão em cima da chama, com o perigo de se queimar, e não percebe nada. Só que tem ao lado de Bernadette tem um médico que está olhando tudo o que está acontecendo, e a menina não dá nenhum grito, não faz nenhum sinal de dor, tendo a mão em cima da chama.
Ninguém, gente, pelo amor de Deus, ninguém faz uma experiência desta, hein? Mas vai se queimar. Foi mais um sinal, mais um um sinal extraordinário. E a última aparição, né, a 18ª, aconteceu no dia 16 de julho. Essa última aparição foi num dia de uma festa de Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora é vista por Bernadette do outro lado do rio. Por que do outro lado do rio, Padre? Porque a polícia havia trancado o acesso e havia colocado também várias tábuas para impedir a visão daquele nicho. Até hoje, do outro lado do rio, tem como alguns degraus, um pequeno terraço, onde Bernadette viu Nossa Senhora e foi aí que ela soltou uma frase muito bonita. Nunca a vi tão bela como hoje. Que coisa. A distância. E foi assim que encerrou, então, né, essas aparições maravilhosas. Em Lourdes, porque depois, quando ela entrou na congregação das religiosas, mais de uma vez a Nossa Senhora apareceu. Certo? Hoje, a distância de tantos anos, o corpo de Santa Bernadette Soubirous, né, é incorrupto até hoje. Obviamente, ela foi canonizada pela igreja, né? Uma vida tão linda, e o corpo dela está incorrupto, que é possível visitar. Até uma foto do corpo incorrupto de Santa Bernadette. Sim, né? Na história da igreja são diversos corpos, centenas de corpos incorruptos entre diversos santos. Santa Bernadette é mais um desses casos. Está aí o corpo incorrupto de Santa Bernadette. Os olhos que viram Nossa Senhora não se estragaram, né? Exato. Vamos dizer assim, e o corpo está guardado no mosteiro da cidade de Nevers, perto de Lourdes. Inclusive, quem vai em Lourdes tem esta possibilidade, né, de visitar este mosteiro, porque, olha, é um grande valor também, né? E a mesma coisa, sempre na França, na cidade de Paris, com Catarina Labouré, da medalha milagrosa. Que também o corpo está incorrupto. É verdade. Olha só. Bom, Padre Guido, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? Dá tempo para o senhor nos dar a bênção. E o programa de hoje foi um roteiro para lembrar as 18 aparições de Nossa Senhora, em Lourdes. Mas, antes do senhor nos dar a bênção, por favor, Padre Guido, em um minutinho, rapidinho, se o senhor pudesse resumir a mensagem de Lourdes, de que maneira o senhor resumiria? Olha, Diácono Eric, eu neste momento estou aqui para fazer este programa e ao mesmo tempo virtualmente estou em Lourdes, porque estou pensando no que aconteceu naquele lugar muito humilde e a riqueza do conteúdo das aparições, não posso absolutamente ficar indiferente. E toda vez que a gente vai em Lourdes, menos de meia hora que a gente se coloca em qualquer hotel, já é chamado para atender as confissões. É o grande milagre que acontece até nos dias de hoje. Pergunto ao reverendo quantos idiomas o senhor fala ou domina, e logo na capela das confissões, aberta dia e tantas horas também da noite, há sempre fila de pessoas. É um milagre da verdadeira conversão. Maria está presente para o pecador que quer dar um basta, o pecador que nota a dificuldade até de dizer este basta, porém quer melhorar. E Maria dá este grande impulso para realizar o verdadeiro milagre da conversão. Tantas pessoas vão até Lourdes, ou invocam Nossa Senhora, ou tomam a água de Lourdes, né, e recebem grandes benefícios. E nós usamos água de Lourdes também até para exorcismos, olha só, até para exorcismo. Gente, Nossa Senhora fala no coração de todos nós. Mesmo que está terminando o dia de hoje, vamos fazer uma bela oração para Nossa Senhora, para que abençoe a nossa família. Sua bênção, Padre Guido. E com este pensamento, vamos todos receber, através de Nossa Senhora, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Só para encerrar, Padre Guido, vale lembrar que um famoso cientista chamado Luc Montagnier, né, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, foi o cientista que descobriu o vírus do HIV, para ver a importância dele, Luc Montagnier. Ele disse certa ocasião, nos milagres de Lourdes há algo inexplicável. Reconheço que há curas que não estão incluídas no estado atual da ciência. Olha o tamanho do cientista, Prêmio Nobel de Medicina. E um outro cientista ainda, francês, biologista francês, chamado Alex Carrel, né, que esteve lá em 1903, foi lá justamente para desmascarar, né, as aparições. Na opinião dele era uma farsa, ele foi desmascarar os milagres. Só que ele acabou se convertendo, porque ele viu a cura, né, de uma pessoa que sofria de tuberculose, estava prestes a morrer, e foi curada de maneira
repentina. Sim. Essa conversão de Carroll, né, foi uma revolução, porque ele era ateu, e foi uma revolução na comunidade científica que deu ainda mais interesse para o mundo todo, né, justamente para reconhecer esses milagres lá em Lourdes.